Olá, meus caros, forte abraço em todos, espero encontrá-los todos bem. E dando sequência às nossas videoaulas, vamos hoje abordar a terceira parte do eixo temático Questões Sociais. Hoje vamos falar sobre violência. Neste primeiro momento, vamos aqui estabelecer a diferenciação entre força e violência, já que algumas pessoas ainda se confundem sobre os conceitos. Enquanto a força designa, em sua acepção filosófica, a energia ou a firmeza de algo, a violência caracteriza-se pela ação corrupta, impaciente e baseada na ira, que não convence e não tem o propósito de convencer o outro, somente o agride. E, infelizmente, essas agressões elas podem ser vistas no dia a dia no nosso país. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele possui a 9ª posição em taxas de homicídios no mundo. Em 2012, nós tivemos a triste média de 154 casos de assassinatos por dia, ou seja, mais de um assassinato a cada 10 minutos. Para que nós possamos aprofundar a nossa discussão sobre violência, vamos pegar aqui dois conceitos levantados pelo comunicólogo Muniz Sodré: o ato de violência e o estado de violência. Eu vou entender como ato de violência aquela ação que resulta em acidente, em morte, em trauma psicológico, ou ainda o uso de agressividade de forma intencional ou excessiva para ameaçar. É óbvio que o ato de violência ele pode ser estruturado no meio social, ele pode se perpetuar, ele pode se alongar, ele pode ser replicado, ou seja, isso fomenta um medo social, isso se prolonga no tempo, criando um estado de violência. Nós podemos observar até aqui o seguinte: se um ato de violência, por seu prolongamento, pode desenvolver um estado de violência, esse estado de violência pode gerar um novo ato de violência, o que cria um circuito vicioso dentro da nossa sociedade. Agora, de que forma a violência ela pode se manifestar? Então, neste momento, vamos dividir a violência em 6 itens. Primeiro, a violência física, aquela que pode ser observada em golpes, em ferimentos, em submissão física. Depois, a violência moral, aquela que está ligada às difamações, às calúnias, às injúrias. Podemos citar aqui a violência psicológica, aquela que está ligada às ameaças, às humilhações. Podemos ainda falar da violência sexual, aquela que está ligada aos assédios, aos estupros. Podemos falar sobre violência econômica, ligada a roubos e furtos. Podemos falar sobre a violência social, ligada à discriminação, ligada à segregação. Estudiosos apontam que no Brasil 3 causas elas são observadas com muita força para o desenvolvimento de quadros de violência: a desigualdade, o racismo e a discriminação. Óbvio que a presença desses elementos, a presença de desigualdade, a presença de racismo, a presença de discriminação, isso algumas vezes força manifestações populares. E isso leva o povo à rua. Os quadros de violência, eles se alongam, eles se replicam e nós frequentemente observamos movimentações populares, manifestações populares. E observamos também, em contrapartida, a repressão violenta dos governantes. É óbvio que a ideia governamental qual é? A manutenção do poder, a manutenção de uma estrutura social.
Então, em nome dessa manutenção de estrutura, da manutenção do poder, nós podemos observar também uma repressão violenta do Estado sobre essas manifestações. É também óbvio que há uma dificuldade muito grande em institucionalizar formas de controle social que sejam compatíveis, né, com os valores democráticos. Isso nos faz lembrar estudos do sociólogo Max Weber. Weber, ele nos mostra, né, que o Estado, ele, na verdade, se constitui como autoridade. E, em nome de uma manutenção da ordem social, esse Estado ele pode utilizar de um aparato de constrangimento. Agora, o que está ligado a isso é que, né, enquanto o povo, ou quando o povo, ele consegue observar que faz parte da ordem política, a violência cometida pelo Estado, ela é aceita. Quando o povo não faz parte, não consegue se observar, não consegue se ver nessa ordenação política, aí ocorrem as manifestações populares contra um Estado opressor. Nós vivemos hoje, né, uma sociedade em que há uma necessidade por parte do governo em vigiar, né? Há uma necessidade por parte governamental em punir as infrações e há uma necessidade popular em estabelecer a vontade de mudanças nesses quadros, não nesses quadros de desigualdade, nos quadros de racismo, nos casos de discriminação. Então, aqui, mais uma vez, é necessário salientar essa dificuldade de um controle social, né, que seja compatível com os valores de uma democracia. O que nos faz lembrar, né, do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, né, que nos faz lembrar, dentro do livro, a questão do panóptico. Tá? Nós vivemos numa sociedade de eterna vigilância. Se observarmos, né, até a constituição do panóptico, né, esse modelo que foi desenvolvido pelo Jeremy Bentham, um filósofo inglês do século XVIII, esse filósofo, ao observar a constituição das penitenciárias, ele desenvolveu uma penitenciária em forma circular, a fim de que aqueles responsáveis pela manutenção da autoridade no local pudessem vigiar, pudessem observar todos que estavam, não, aprisionados naquele local. E a ideia do panóptico, ela acabou sendo estendida para as escolas, passou a ser estendida para, né, locais de trabalho. E nós podemos observar que a sociedade hoje vive, né, à base de um grande panóptico, porque, na verdade, a autoridade ela precisa estar presente em toda a parte. Se a autoridade não está presente, não existe a vigilância e, consequentemente, dentro de um quadro de insatisfação social, então, manifestações podem acontecer, né, de uma forma não razoável. Então, o Estado ele precisa se manter no poder, o Estado, né, ele necessita manter a ordem, né, instituída, e isso faz com que a ideia do panóptico também seja estendida a toda a sociedade. Mesmo porque, né, para Foucault, né, o panóptico ele não só alimenta, né, o poder das autoridades, como ele também internaliza, né, como ele também induz os indivíduos a internalizar aqueles que os vigiam. E dessa forma garante o funcionamento automático, né, do poder. Agora, podemos ainda, né, fomentar aqui o seguinte, óbvio, se formos observar o Brasil, não só nessas questões que nós levantamos, mas se formos observar também o que acontece nas cidades, observar o que acontece nos campos, tudo isso é matéria para discutirmos a violência. Nas grandes cidades nós temos, né, ausência de oportunidades econômicas, nós temos grandes bolsões de miséria. E no campo nós observamos, né, toda uma dificuldade
de acesso à escola, nós observamos um abandono, né, do campo, nós observamos uma pobreza presente nas áreas, né, rurais. Então é óbvio que, em decorrência disso, a violência ela tende a se manifestar. Há questões que vêm sendo debatidas, né, também que podem ser abordadas em confecções de redação. Né. Fala-se muito no estudo biológico ligado à violência, fala-se muito, né, da questão de o homem instintivamente proteger aquilo que é seu, de o homem, né, reagir diante de um quadro, né, de ataque, ou seja, é inerente ao comportamento humano a defesa, né, a luta pela sobrevivência, a manutenção da própria vida. Então, um quadro em que nós podemos observar o homem em seu meio, esse homem ameaçado, e esse homem ele sendo esmagado por uma força, né, opressora, existe a tentativa de reação. Assim como, historicamente, há a discussão de que o homem ele estabelece, na verdade, circuitos, né, de violência. Então, há momentos que se repetem no quadro de constituição, né, da história humana, a violência presente, a violência para domínio, a violência para manutenção do poder, a violência na luta contra regimes opressores. Então, a violência é um item que acompanha, né, o ser humano. E, em se tratando de Brasil, nós podemos ainda aprofundar ainda mais a discussão, mostrando como a nossa própria Constituição social ela fomenta quadros de violência, principalmente no que tange à impunidade. Infelizmente, nós podemos observar que o sistema punitivo no Brasil não alcança determinados elementos na esfera nacional. Nós podemos observar que a justiça acaba se tornando lenta, podemos observar uma legislação que protege, né, algumas pessoas que acabam se encontrando em quadros de corrupção. Então, a ausência de paradigmas sociais que estabeleçam, né, esse espelhamento moral. E é necessário observar também que, né, o povo necessita desenvolver uma consciência social, uma consciência política a respeito daquilo que ele realiza. É óbvio que as manifestações populares elas tendem a acontecer a partir de um desgosto, né, político. É óbvio que a população ela tem o direito de se manifestar diante, né, de quadros que não são razoáveis para a nossa racionalidade, quadros que desonram, né, o próprio homem. Então nós temos sim, enquanto sociedade, que reivindicarmos, né, melhoras em relação às desigualdades sociais, ao racismo, à discriminação. Agora, precisamos ter noção também de que a violência criada ou um quadro de violência criado, ele apenas vai gerar um outro quadro de violência, apenas vai gerar mais medo social e que o Estado, numa tentativa, né, de repressão, vai contra-atacar, também utilizando de violência, ou seja, uma manutenção desse Estado. Então, é necessário fomentar aqui uma discussão que abranja um papel governamental, né? E essa questão da vigilância, a questão da punição, ela está presente em toda e qualquer sociedade. Agora, que haja, né, uma manifestação mais justa da lei, né, em relação a todos os cidadãos brasileiros, que haja, né, uma presença de uma fiscalização, de um policiamento, né, que realmente consiga adentrar as diversas esferas que constituem a sociedade. Podemos também aqui discutir, né, que há necessidade de atos governamentais para garantir a segurança populacional, né, já que melhoras, né, elas vão ter de ser criadas no decorrer do tempo e nada será, né, na verdade, reestruturado de uma hora para outra. Então há necessidade de criar políticas públicas para garantir uma segurança maior do indivíduo,
certamente quem mora, principalmente nas grandes cidades, não se sente seguro. Então é necessário criar, né, uma ideia de policiamento ostensivo, há necessidade de garantir o patrulhamento, há necessidade de criar polícias mais bem preparadas para o policiamento da cidade. Pessoas que estejam ligadas ao movimento policial, que tenham uma estrutura maior para trabalhar com o povo. E ao lado disso, toda uma reforma no quadro político, toda uma reforma que estabeleça um espelhamento da nossa própria sociedade, que a política ou que a política desenvolvida no Brasil, ela realmente esteja a serviço do povo na tentativa de diminuir, pelo menos, as desigualdades que aqui se encontram, impedindo a geração de tantos quadros de violência em que, infelizmente, ainda observamos nos dias de hoje. Meus caros, hoje então vamos ficando por aqui. Espero que vocês agora peguem a apostila, façam os exercícios e vamos manter o foco. Muito obrigado pela atenção, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.